Oi, meu nome é Juliana Cristina, sou líder do projeto Amiga Bíblia. Eu desejo que a Amiga Bíblia seja a sua melhor amiga, que você leia a Bíblia todos os dias, medite, pense no que leu, entenda o que você está lendo, coloque em prática e comece a ensinar para outras pessoas. A gente está estudando o livro de Romanos, um livro profundo, maravilhoso. A gente vai ler hoje, capítulo 2, a partir do 12 até o último, que é o 16. A gente falou sobre o justo juízo de Deus, que em Deus não há parcialidade, não é porque você se acha. Não, Deus é justo, correto, honesto, Ele tem leis, tem regras, tem maneira de nós nos achegarmos a Deus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir ao Pai a não ser por Ele. Não tem como ser salvo só porque você é bonzinho, porque você faz boas obras, porque sinto muito te dizer, você não é bonzinho. Lá você tenta fazer alguma coisa, mas você já pecou, você já fez muitas coisas erradas, já pensou mal de alguém, já brigou com alguém, já falou uma palavra errada. Então, o salário do pecado é a morte, a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá. Mais o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus morreu para nos salvar. Mas vamos lá. Todo aquele que pecar sem lei também perecerá. Lei está escrito aqui na minha Bíblia com letra maiúscula. Qual que é a lei? O Velho Testamento e principalmente os 5 primeiros livros, que é a lei de Deus. Todo aquele que pecar, eu falo assim, todo aquele que pecar sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Então, se você conhece, aqui ele está falando dos judeus gentios, lembra que eu falei judeus é da linhagem de Abraão, gentios eram todo o povo que não era judeu, né? A gente vai falar muito sobre judeus gentios, espero que você já tenha sabido o que é. Então, ele está falando assim, ele está comparando os judeus e os gentios. Os judeus, eles tinham a lei, mas só que eles não obedeciam a lei. E os gentios não tinham lei. E eles vão ser julgados sem a lei, porque ele ainda continua. Olha só, olha, é tão profundo esse texto aqui, diz assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a Deus, esses são declarados justos. Olha só que coisa. Não é só porque a gente tem a Bíblia, porque a gente lê a Bíblia, porque a gente vai na igreja, que a gente é chamado de justo, entende? Não são aqueles que têm a palavra de Deus, mas são aqueles que obedecem. Lembra que eu sempre falo, não adianta só você ler a Bíblia se você não entender com profundidade e não colocar em prática na sua vida. Aqui, os judeus, eles se gabavam. Ai, nós somos o povo de Deus, as leis foram dadas para nós somos os caras, entendeu? Mas aqui Paulo fala assim, não, sinto muito dizer. Se você tem a lei, mas não obedece, é pior ainda. Você conhece o que Deus chama para ser feito e você escolhe rejeitar. Lembrando aqui, gente, a gente está em Romanos aqui, mas voltando anos atrás, os próprios judeus que conheciam a lei mataram Jesus porque não acharam que ele era o Filho de Deus. Acharam que ele era esqueci o nome, um blasfemo, né? Outra palavra aí. Mas era um fingido, um mentiroso. Entende? Eles conheciam. Só que conheciam, mas não com o coração, tá? Então, continua aqui. Não são aqueles que têm a lei. Mas que faz diferença não é ter a lei. O que faz a diferença é obedecer a lei. Uns 4, 5 vídeos atrás eu falei sobre isso, tá? Leia a parábola da casa na rocha, né? Que fala muito em casamento, sobre você construir sua casa, né? Isso ilustra muito aqui. Fala assim, os dois, Jesus conta essa parábola, 2 homens. Vou parafrasear, mas vou deixar o link aqui da casa na rocha. Tem 2 homens, os 2 ouviram a palavra, mas um colocou em prática e o outro não. A diferença na nossa vida não é se você lê a Bíblia, se você vai numa igreja ou qualquer coisa, a diferença é se você coloca em prática na sua vida. Daí esse homem que colocou em prática, teve a casa na rocha, veio as dificuldades e a casa não caiu. Aquele que só ouviu e entrou por um ouvido e saiu pelo outro, fez a casa na areia, a hora que veio a problema, a tribulação, rapaz, deu tudo errado, né? Voltando, né? Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. De fato, olha só, daí agora ele fala dos gentios. Está falando disso que os judeus se achavam, porque nós temos a lei. Mas não adianta você ter a lei, você conhecer a palavra e não colocar em prática, né? De fato, quando os gentios que não têm a lei, porque os gentios não faziam parte do povo de Deus, então eles não tinham conhecimento da lei, tá? Antes de ter o evangelho aqui, né? De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Tem pessoas, tem povos até não alcançados ainda, mas que nunca ouviram o evangelho, mas eles
tem princípios, porque Deus colocou neles, no seu coração, na sua mente, uma consciência do que é certo e do que é errado. De matar é errado, de mentir é errado. Eles têm uma consciência, só que muitos ignoram essa consciência. Mesmo que a pessoa não tenha lei, lembra que a gente falou no capítulo 1, que a glória de Deus, os atributos invisíveis de Deus são expressados claramente através da criação do mundo. As pessoas são indesculpáveis. Lembra que a gente falou no terceiro vídeo aí de Romanos, que é um vídeo meio polêmico aí. Agora, Paulo fala aqui também, as pessoas que podem não conhecer a palavra de Deus, mas elas têm a consciência, Deus colocou uma consciência delas do que é certo, do que é errado. Se elas obedecem essa consciência que o próprio Deus, que o Espírito Santo colocou no coração delas, elas são declaradas, vão ser declaradas justas perante Deus. Disso dão testemunho também a sua consciência e seus pensamentos deles, ora acusando e ora defendendo. Só que muitas pessoas não querem mais ouvir essa consciência, né, gente? Querem decidir, são orgulhosas, querem ouvir a sua vida, mas existe uma consciência. As pessoas não podem falar assim, mas eu não sabia, não, sabe? Deus pôs uma consciência, Deus pôs no íntimo do ser humano buscar a Deus. Mas muitas pessoas querem ignorar esse chamado interno que Deus nos dá, tá? É até um assunto polêmico para algumas pessoas, mas para mim é tranquilo isso, porque eu sei que o Senhor chama, o Senhor está chamando você. Esse vídeo vai parar em pessoas que eu não conheço, porque Deus está chamando as pessoas para conhecer com profundidade a palavra dele, né? E se você não conheceu a palavra, existe uma consciência interna. Isso tudo se verá, então você vai ter certeza disso que está acontecendo, se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Né? Paulo chama isso aqui de meu evangelho, as cartas que ele escreve aqui. Então eu vou falar, isso vai ser visto. Que tem pessoas que não vão ouvir a palavra realmente, mas Deus vai se revelar para elas de maneira sobrenatural. Nós temos visto, eu vi vários vídeos, até o Gabriel, meu filho, viu também, de muitas pessoas que não tem, naquele país que ele vive, não tem acesso à palavra. O próprio Deus está aparecendo a eles, Jesus está aparecendo a eles, eles estão tendo revelação. Eu vi um testemunho de um livro, mas assim, profundo demais. Um cara naquele país era proibido ter a Bíblia, mas Deus falou para ele que ele tinha que ir numa livraria e comprar um livro que estava em tal prateleira. E naquela prateleira, não podia ter Bíblia de jeito nenhum, naquela prateleira ele achou uma Bíblia. E Deus falou para ele, é para você comprar esse livro. Então Deus, onde a palavra não chegou, Deus age de forma sobrenatural. Coisa maravilhosa. E ele falou, compra esse livro. Ele conseguiu passar no caixa, comprou de uma maneira invisível, parecia. Ele chegou em casa, ele comeu, era a palavra de Deus. E Deus foi abrir o entendimento dele, ele se converteu. Até que Deus preparou um homem para ir lá naquele lugar. Olha só, o que existia em Atos, que a gente falou em Atos nos vídeos atrás aí, o que existia em Atos ainda está existindo essas coisas sobrenaturais em outros países que ainda não têm a liberdade de entrar a palavra de Deus. Pensa bem. Deus está fazendo coisas sobrenaturais, mas você já tem algo natural, você tem algo físico, você tem um aplicativo no celular. Como você tem aproveitado a sua vida? Você tem que se debruçado e lido a palavra de Deus. Deus quer falar com você, mas quantas vezes a gente fica assim, ó, e roda o celular, né? Meu celular tá aí gravando, né? Roda o celular. Deus quer falar com você. Deus fala através de muitas coisas, mas Ele fala principalmente por meio da sua palavra, através do Espírito Santo, através da pregação da palavra. Não é você que está lendo a Bíblia que você é melhor que os outros, mas eu quero dizer para você, se você tem a oportunidade de ler a palavra, decida hoje começar a mudar uma vida de uma maneira diferente, ter experiência com Deus. Se você já é cristão, viva conforme Deus te chama. Decida se debruçar na palavra. Não são aqueles que têm a lei, que são justos ao olho de Deus, são aqueles que obedecem. Se você é cristão verdadeiro, se você é cristã verdadeira, você deve obedecer o que você tem aprendido na palavra de Deus. Deus vai julgar os íntimos, quem fala dos segredos dos homens quando Jesus voltar. E Jesus está para voltar, cada dia está mais próximo. Esteja preparada. Jesus está para voltar. Enquanto Ele não volta, se você é cristã verdadeira, prega o Evangelho. Se você ainda tem dúvidas se você é cristã verdadeira, decida entregar sua vida para Jesus, para ter paz nesse dia, para subir com Ele, que Ele vai voltar. Um abraço bem apertado. Curta, comenta, compartilha esse vídeo, mande para mais pessoas. E agora a gente vai falar mais ainda nos próximos capítulos sobre o judeu e a lei, para você entender com profundidade.